Olá, meus alunos de Direito das Obrigações. A gente está aqui para mais um bloco em que vamos abordar a classificação das obrigações, tá certo? É a nossa terceira parte. Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre as obrigações plurais, mais especificamente naquilo que nós chamamos de obrigações solidárias, tá? Essas obrigações solidárias, diferente dos cenários anteriores, elas vão ser obrigações em que vocês vão ter pluralidade de sujeitos, porém essa pluralidade, elas vão formar uma espécie de massa entre os sujeitos. Reparem só, eu vou ter aqui o polo do credor, eu tenho aqui o polo do devedor. Eu posso ter solidariedade tanto ativa como passiva, né? Então eu posso ter, por exemplo, vários sujeitos no polo do credor e vários sujeitos no polo do devedor. Vamos imaginar que há solidariedade em ambos os lados. Para o mundo externo, como é que isso vai funcionar? É como se todos esses sujeitos, eles fossem um sujeito só, certo? E aqui também. Então, quando eu falo de solidariedade, cada sujeito desse, ele vai compor uma única massa, tá? Que vai ser a massa de ou credores ou a massa de devedores. É importante dizer que eu só irei para uma massa de solidariedade se por vontade própria ou por meio de disposição legal. Então, eu não vou ter presunção de solidariedade. As pessoas, elas vão compor essa mesma massa, seja de credor ou seja de devedor, caso elas desejem ou se a lei assim determinar, certo? É diferente do cenário que a gente tem da indivisibilidade, porque a indivisibilidade, o foco vai ser no objeto, certo? Na solidariedade, eu não tô, para mim tanto faz se o objeto ele é divisível ou indivisível. Eu vou mirar agora nos sujeitos. Na solidariedade, eu vou ter a pluralidade, mas eu tenho uma pluralidade que forma uma única massa. Então, por isso que vai ser diferente do que o regime da obrigação que tem pluralidade de sujeitos, mas que não vai ter solidariedade, tá? Então, dentro da solidariedade, esse bloco ele vai ser baseado na confiança. Por isso que a gente vai dizer que as partes ali estão porque elas desejam ou porque há uma determinação legal, certo? Então, já que há uma determinação legal ou um desejo das partes, eu não posso ter uma presunção da solidariedade, certo? Então, a solidariedade ela vai ter que estar ou vinculada por uma convenção entre as partes, entre aqueles sujeitos, ou com previsão legal. Logo, se é uma relação que é celebrada pela fidúcia, pela confiança entre todos, então, se eu tenho vários credores solidários, significa dizer que qualquer um desses credores pode vir a receber o crédito, tá? Porque todos, em tese, confiam um no outro. Assim, tanto podem receber ou pagar, seja em conjunto ou isoladamente dentro das obrigações solidárias, certo? Logo, a obrigação solidária, como eu disse a vocês há pouco, ela não independe do objeto ser divisível ou ser indivisível, certo? A gente não vai ter nenhum tipo de presunção, você não vai ter nenhum tipo de analogia, tá? Ela vai ter ou uma previsão legal que determina que deve ser uma obrigação solidária, ou ela vai ter um pacto. As partes assim convencionaram, as partes assim desejaram que aquela obrigação ela fosse uma obrigação solidária, tá? E eu posso ter ainda, né, aquele cenário de que a obrigação solidária ela seja solidária para um dos sujeitos ou parte desses sujeitos e que não seja solidária para os demais. Por exemplo, como eu falei para vocês há pouco, eu tenho aqui o polo do credor. Eu posso ter solidariedade entre 3 desses credores e eu posso ter 2 que não compõem essa massa de solidariedade, certo? Então, aqui você vai ter a pluralidade, mas você não tem totalmente uma solidariedade. Essa solidariedade ela vai ser importante para o mundo externo, para as relações externas. É como se para o devedor, vamos imaginar aqui que a gente tenha só um devedor. Esse devedor aqui, ele visualiza essa massa e esses outros 2, né, que não compõem a solidariedade. Logo, é como se para ele não tivesse 5 credores, tá? Para ele, você tem uma massa de credor mais 2 credores que não compõem a solidariedade. Então, a solidariedade, ela vai interessar para o mundo externo, internamente, o eventual pacto que esse
ou esse credor tenham feito em conjunto, ele não vai fazer diferença para quem é o devedor, certo? Então, eu posso ter uma divisão, tipo, que entre eles fizeram um pacto em que o credor aqui, ó, ia ter um quinhão maior do que os demais, mas não interessa para o devedor isso, certo? Para o devedor vai interessar isso de você ter uma massa única de sujeitos, né? Porque é como eu estou colocando para vocês, todo mundo aqui está indo para esse bloco porque tem essa confiança, essa fidúcia. O exemplo mais clássico que a gente tem de obrigação solidária e que eu adoro dar em sala de aula, porque é muito fácil de visualizar, é a conta do bar, a conta da cervejinha, né? Então vamos imaginar o seguinte, assim que acabar a pandemia e assim que acabar essa fase de isolamento social que a gente está visualizando, todo mundo vai ter aquele desejo de ir para um bar, de ir para tomar uma cervejinha, de ir para um restaurante, enfim, de ter um momentozinho de lazer. Então, vamos imaginar que vocês resolvem, eu vou para um barzinho agora tomar uma cervejinha com meus amigos. Vamos em 6. Né? Então, a partir do momento que vocês sentam na mesma mesa, 6 pessoas, vocês 6 vão aderir a uma obrigação solidária. Repare, tem um garçom servindo 6. Né? Então, normalmente, quando junta grupo, né, seja de 6, de 10, de 12, de 20, normalmente sempre tem aquela figura que bebe sua água, tem a figura que toma sua cervejinha, tem a figura que leva a namorada, que pede um drink que é caro, trabalhado, etc e tal, tem a figura que pede um monte de prato de comida diferente, eu vou provar isso, provar aquilo e tal. Beleza. Então, todo mundo tá tendo um consumo que não necessariamente é um consumo igual, não é isso? Então, não tem nem como você estabelecer uma divisão entre quinhões. O garçom, ele tá representando o credor de receber a conta, tá? Quando o garçom vai cobrar, para ele não interessa que A consumiu sua água, que B consumiu água, drink, cerveja e se alimentou. Não interessa nada. Quando vai ser cobrada a conta, eles vão cobrar da massa de sujeitos. Por isso que pode vir até aquele que disse assim, eu esqueci a carteira, pode ter aquele que vai embora mais cedo, pode ter aquele que diz assim, eu pedi a parcial, eu já paguei minha parte, só deixou R$10 e pediu as coisas mais caras do cardápio. Né? Então, a gente tem sempre essas figuras. Tem aquele que deu calote, tem aquele que vai no banheiro na hora que a conta chega. Enfim, mas quem vai receber o crédito, para ele, não interessa o pacto que aqueles sujeitos fizeram internamente. Tá? Quem vai receber o crédito quer o valor da conta cheio, quer o valor da conta toda. Então, ainda que todo mundo vá embora, que fique só um, ele vai cobrar desse um. Certo? Ele vai cobrar desse um porque, para ele, pouco importa o trato interno que os indivíduos tiveram ao compor aquela solidariedade. O que vai importar é o mundo externo, porque aqueles indivíduos estão fazendo parte de uma massa de sujeitos. Professora, eu não sabia que meu amigo é caloteiro, eu não sabia que meu colega é caloteiro, eu não sabia que meu colega ia dar uma de esperto. Por isso que se diz que a obrigação solidária ou ela vai vir prevista na lei, porque a lei diz que tem que ser solidária, ou ela é baseada na confiança. Então, você vai sentar no bar para fazer pedidos com quem você confia que não vai lhe dar um calote, né? Várias pessoas, com certeza, já vivenciaram lições nesse sentido. Dizer assim, eu não vou mais sair com essa pessoa, não nesses termos, porque essa pessoa quer dar uma de esperto. Né? Então, eu gosto bastante de usar esse exemplo, porque é um exemplo muito claro de como é que funciona essa relação exógena da solidariedade, né? Porque para quem vai receber ou para quem vai pagar, é como se eu tivesse com uma massa única de sujeitos, tá bom? A gente vai ter ainda, dentro dessa solidariedade, uma possibilidade de dividir em solidariedade ativa e solidariedade passiva. Na solidariedade ativa, eu tenho uma massa de credores. Então, eu vou ter vários credores, tá? Que vão compor essa massa, tá? O exemplo clássico que a gente tem é a situação da conta conjunta. Então, você vai fazer um crédito, você vai depositar um crédito numa conta conjunta. Conta conjunta de um casal, vamos imaginar assim. E aí você fez um depósito, né, do valor de R$1.000. De quem é esses R$1.000? Dos dois, né? Dos dois. Quanto é de cada um? Não interessa, certo? Então, para o devedor, pouco importa quantos sujeitos, qual é o quinhão de cada dentro daquela relação. O devedor olha para essa massa, paga e se liberta, tá? Então, aqui
o devedor ele não quer saber quanto importa de cada um. E como a relação ela também é pautada na confiança, vamos imaginar o seguinte: eu tenho vários credores que são solidários. A relação, por ser pautada na confiança, eu posso pagar para qualquer deles. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho o credor A, eu tenho o credor B e eu tenho o credor C. Eu vou e pago só para C. O que é que acontece? Eu estou livre da obrigação. E se C não pagar a A e a B? Problema deles, certo? Para mim não interessa. Para mim, a massa, o todo, eu quitei a minha obrigação. Porque se eu tenho credores solidários, quaisquer deles podem receber o todo, tá? Qualquer um deles. Eu não preciso de autorização. Logo, eu não vou precisar de caução de ratificação, certo? Que é aquela situação que a gente viu na obrigação indivisível com pluralidade de sujeitos, sem solidariedade. Se a obrigação ela é indivisível, eu tenho pluralidade de sujeitos e eu não tenho solidariedade, eu só posso pagar para um credor e me libertar se ele tiver a caução de ratificação. Se não, é interessante que eu pague em conjunto, senão eu vou ter que pagar mais de uma vez, tá? Na obrigação solidária ativa, não, eu posso pagar para quaisquer dos credores. Eu vou me libertar da obrigação, certo? E aí, internamente, é que eles vão se resolver. É que A ou B, dependendo do pacto que eles tiverem, é que vão cobrar de C alguma coisa, tá bom? Eu posso ter ainda a situação do perdão, tá? De você ter uma espécie de remissão. Então, eu volto para cá. Eu tenho o credor A, credor B e credor C. Ambos, todos são solidários, tá? Vamos imaginar que A, ele perdoa, certo? O que é que acontece? Se A perdoou, é como se proporcionalmente A vai responder pelo valor para B e para C. Eu tô livre, porque A me perdoou, certo? A me perdoou a dívida, então A é que vai cuidar de arcar, de se responsabilizar com os outros credores. Não sou eu mais, porque eu tô perdoada da dívida, tá? E uma outra situação que a gente vai até acabar chamando a atenção é que tem doutrinadores que levantam a ideia de que era necessário, na verdade, uma espécie de mandato, de representação do mandato, para permitir que A perdoasse a dívida ou B perdoasse, enfim. Só que, assim, grosseiramente, apesar da doutrina falar isso e a gente respeitar, né, esse entendimento, a gente leva, né, para um raciocínio assim bem simples. Poxa, você entrou nessa massa de sujeitos porque você quis, ou porque a lei assim determinou, em razão da atividade que você venha a realizar ou não, tá? Um outro aspecto que é importante a gente mensurar é que se eu tenho vários credores, repare bem, eu estou numa massa de credor. Aqui é uma massa, tá? De credor. Logo, qualquer um deles pode ajuizar uma ação e exigir o todo. Essa é a prestação. O objeto é isso aqui. Aqui é o devedor. A pode entrar com ação e exigir tudo de D. B pode, C pode, e assim sucessivamente. Você não tem a necessidade dos três ingressarem com a ação conjuntamente. Então, a gente também vai poder afirmar que não se forma necessariamente um litisconsórcio necessário aqui. Eles podem entrar conjuntamente ou de modo separado. Agora, tem um ponto. Essa ação, ela vai poder se aproveitar com relação aos demais. Tipo, vamos imaginar que A entrou com a ação, só A. Volta aqui, vou usar de novo. A, B e C. Só A entrou com a ação, tá? Se A entra com a ação e a ação ela é julgada improcedente, esse prejuízo não alcança os outros credores solidários, certo? B pode entrar com a ação depois e a ação ser julgada procedente com relação a B, tá? Porém, se A entrar com a ação e a ação for julgada procedente, então esse favorecimento ele vai aproveitar os demais, tá? Só que o código ele vai trazer o cenário de que você vai ressalvar a exceção pessoal. Como é que funciona isso? Eu posso ter uma exceção pessoal em face de B, tipo, com relação a B, eu teria uma compensação para alegar. O que é compensação? B também me deve. Então a gente vai descontar, né, o valor, digamos assim.
e aí nesse B também me deve, a gente vai fazer uma espécie de compensação, eu posso sim levantar essa compensação, essa exceção pessoal, para minorar o meu débito, tá? Essa situação aqui que está prevista no artigo 274, a gente vai chamar de coisa julgada de acordo com o resultado da lide, certo? O que significa dizer que uma perca de A, uma improcedência de A não vai afetar B e C, porém uma procedência acaba sim, naturalmente afetando B e C sem nenhum problema, certo? E uma outra situação que a gente vai ter é o caminho do outro lado, que seria relativa à solidariedade passiva. Aqui eu não vou ter uma massa de credores, eu vou ter uma massa de devedores. Nessa massa de devedores, ó, tá aqui, ó, um monte de devedor, todos eles vão responder pelo todo. A dívida é isso aqui, ó. Como é que funciona isso? Esses 5 devedores, eles não vão responder por 1/5. Eles vão responder por tudo, porque para o credor não importa o trato entre os 5. É a conta do bar. A conta do bar é esse exemplo aqui, tá? Então, os 5, independente do quinhão de cada um, eles são responsáveis pelo todo, independente também do todo ser divisível ou não, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, na conta do bar, eu consumi mais, eu consumi menos, não interessa pro garçom, vocês têm que pagar o todo, tá? Na conta conjunta, o casal em conta conjunta, um deles acabou utilizando o cheque especial, eu posso cobrar só do titular 1 ou do titular 2, ou dos dois, tanto faz, não me interessa, certo? Para o credor, que é o banco, no caso, ele vai poder cobrar ou para os dois conjuntamente, ou para um deles só, certo? Independente de ser aquele que usou ou não, que é o que acontece na conta. Não adianta você virar para o garçom, moço, eu só bebi água, você não está vendo que eu só bebi água? Você não viu que eu só bebi água? O garçom vai dizer assim, não me interessa o pedido dessa mesa, alguém tem que pagar o pedido dessa mesa, certo? Então, pouco importa se é você ou qualquer um dos outros devedores que sentaram aqui com você. Aqui, a gente vai ter uma situação assim bem interessante, que é o jus variandi do credor. O que seria esse jus variandi? É uma espécie de direito de variação que o credor tem. Vamos lá. Eu tenho esse devedor e esse devedor. Tenho 3 que estão formando essa massa de sujeitos, certo? O credor pode cobrar de quem? Ele pode ajuizar uma ação contra quem? Ele pode efetuar a cobrança contra quem? Qualquer um deles. Ou contra todos. Ou contra parte deles. Então, eu posso ajuizar ação só contra o credor, o devedor 1, só contra o 2, ou só contra o 3. Se eu ajuizo só contra um, não há abuso de direito aqui. Se eu ajuizo só contra 1 e 2 e libero 3, também não vai ter abuso de direito. O abuso de direito vai acontecer se eu ajuizar uma ação pedindo tudo para todos. Tipo, eu vou ajuizar uma ação contra 1 pedindo tudo, ajuizo outra contra 2 pedindo tudo e ajuizo outra contra 3 pedindo tudo. Aí aqui eu tenho abuso de direito, segundo o STJ, tá? Porque é óbvio, né? Eu vou estar querendo ter um enriquecimento, nesse caso ilícito, auferindo essa mesma quantia 3 vezes, ou então essa mesma prestação 3 vezes, tá? E não é isso que o sistema permite, certo? E a gente vai ter ainda, como eu coloquei para vocês, aquelas situações que, independentemente da confiança, a lei acaba obrigando você a ir para essa massa de devedores ou de credores, tá? Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos, que são exemplos de solidariedade passiva, que decorrem de lei. Primeira hipótese, que é os alimentos em favor do idoso. A prestação de alimentos, de modo genérico, ela não é uma prestação solidária, certo? Então, por exemplo, quando a gente trata de alimentos em favor de menores, ou de incapazes, esses alimentos, eles não são uma prestação solidária. Mas eu já vi situação em que foi convencionado que o avô paga tal coisa, o pai paga tal coisa, o tio paga não sei o quê. Pronto, aí as partes, elas convencionaram, mas eu não tenho nenhuma determinação legal que coloque uma solidariedade. Porém, o Estatuto do Idoso, ele traz uma previsão no seu artigo 12, que a prestação de alimentos em favor do idoso, ela vai ser sim solidária. Então, vamos imaginar Dona Maria. Dona Maria, ela tem 3 filhos. Quem deve pagar alimento para Dona Maria? Qualquer um dos 3. Ou os 3.
certo? Vamos imaginar que dos 3 filhos, um é mais atencioso, é mais carinhoso, é mais cuidadoso, dá muito mais assistência à Dona Maria. E ela só quer agora, então, entrar com ação contra o filho 2, tá? Ela pode? Pode. O 2 pode ser compelido a pagar tudo? Pode, certo? Então, aqui é onde está o X da questão, tá? Porque eu tenho uma solidariedade passiva, ou seja, eu tenho uma massa de devedores. Eu tenho ainda a hipótese de responsabilidade contra fato de terceiro. Isso aqui vocês vão estudar em responsabilidade civil. Grosseiramente, como é que funciona? Na responsabilidade contra fato de terceiro, há uma responsabilidade daquele em razão de uma relação jurídica, como é o caso do empregador, que ele responde pelo dano que foi causado pelo seu empregado, pelo seu preposto, o hoteleiro, que responde pelo dano que foi causado pelo para o hóspede, enfim. Então, esse cenário aqui, a legislação, ela forma, sim, um bloco de devedores solidários. E, por fim, a gente tem como exemplo a situação da solidariedade imperfeita na relação de consumo. Como é que seria isso aqui? O CDC, ele vai trazer a cadeia da relação de consumo. Dentro dessa cadeia de relação de consumo, é possível você configurar uma responsabilidade solidária passiva de todos que fazem parte, seja do produtor, do distribuidor ou até mesmo do fornecedor. Por isso que não é incomum ações cuja demandas indenizatórias, elas sejam determinadas o cumprimento daquela responsabilidade pelo fabricante e por aquele que forneceu o produto, por exemplo, tá? Em razão exatamente dessa solidariedade imperfeita que está prevista no Código de Defesa do Consumidor, certo? A gente vai ter ainda a possibilidade, como eu já coloquei para vocês, de você cobrar um ou mais devedores. Essa possibilidade de cobrança, ela vai gerar aquilo também que nós chamamos de litisconsórcio facultativo, certo? O que seria esse litisconsórcio facultativo? Não precisa que eu tenha no polo passivo da ação todos os devedores. Se eu exigisse a presença de todos os devedores solidários, eu teria uma obrigação, né? Eu teria um litisconsórcio necessário. Porém, o sistema permite que eu ajuize a ação contra um ou parte desses devedores, o que não significa que você renunciou ao crédito com relação aos demais, certo? Ainda que você tenha um pagamento parcial, que aqui já é outra situação bem interessante, volto para a história da conta do bar, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, tá lá, 6 pessoas na mesa da conta do bar, um pegou e pagou a conta parcial, pagou R$50 da conta, né? Ele continua solidário ao que remanesce? Sim. Algumas pessoas pagaram, digamos assim, a conta parcial, quando foi, vamos pedir a saideira. E às vezes essa saideira vira uma saideira, uma doedeira, uma tredeira e vai outra, pronto, você já tem um outro montante. A solidariedade dela permanece? Sim, tá? Ela vai se permanecer com relação a todo o montante que não foi quitado, ainda que você tenha tido uma quitação parcial da dívida, certo? Uma outra situação assim que é bem interessante é com relação ao óbito, tá? Vamos imaginar o seguinte, houve o óbito de um dos codevedores solidários. Havendo esse óbito, há uma responsabilização dos seus herdeiros, como a gente já sabe, né? Eu tenho uma responsabilização da dívida, da obrigação, por parte dos herdeiros até o limite da herança. É assim que a gente estuda? Então, até o limite da herança. Ok, só que a solidariedade, ela não vai, tá? Vamos imaginar que eu tinha aqui devedores solidários A, B e C. Gente, só uma correção, aqui tá errado, tá? Aqui vai ser a passiva, tá bom? Tá? Eu percebi agora, no slide anterior. A, B e C são co-devedores solidários. C morreu. Aí tá aqui os herdeiros de C, ó, X e Y. Como é que vai funcionar isso? A solidariedade, ela remanesce com relação a A e B, e X e Y, eles vão ser devedores plurais, mas sem solidariedade, tá certo? Por quê? Porque a solidariedade, ela vai ser intuito persona. Ou seja, C, ele tá aqui como devedor solidário, ou porque a lei disse que ele é devedor solidário, não necessariamente vai aplicar essa regrinha para X e Y, ou porque C quis, tá? Então, eu não posso estender esse querer ou presumir essa solidariedade para X e Y.
Então, a obrigação ela vai continuar solidária para A e B, e ela deixa de ser solidária para X e Y, certo? Eu posso ter uma cobrança conjunta, uma responsabilidade do todo, por todos, por A, B, X e Y? Posso, se eventualmente o objeto da obrigação ele for indivisível. Aí X e Y respondem igualmente por tudo se o objeto for indivisível. Se o objeto for divisível, X e Y vão responder pelo quião equivalente, certo? Agora, A e B não, podem responder por tudo, tá? Já que eles permanecem como devedores solidários, tá? Um outro ponto que a gente vai abordar dentro das obrigações solidárias é acerca do perecimento, ok? Observe, se eu tiver um perecimento não culposo, o que é um perecimento não culposo? Não teve nenhum tipo de conduta por parte do devedor que fundamentou aquele perecimento, então você vai ter uma extinção da obrigação, certo? Se eu tiver um perecimento culposo e essa culpa ela advém de um dos codevedores, aqui a gente vai aplicar o mesmo regime para a situação da obrigação plural sem solidariedade. O que é que acontece? Aqui, todos eles ficam responsáveis pelo valor da coisa, tá? Então, as pessoas, elas passam a responder, os outros devedores, elas passam a responder pela perdas e danos, de modo divisível, então é como se, voltando àquele mesmo exemplo que eu dei da mão, né? São cinco devedores, o polegar é o culpado, de novo, o polegar é muito danado, ele é o culpado de novo aqui. Então, todos respondem divisilmente, mas eu mantenho de modo solidário, certo? Só que só o polegar vai ser cobrado pelas perdas e danos, tá? E aí, é como se fosse assim, o valor a prestação, o equivalente da prestação era 500. Qualquer um pode ser cobrado pelos 500, qualquer um pode ser compelido a pagar os 500. O valor da indenização foi 200. Só o polegar, em tese, é cobrado e vai ser compelido a pagar a indenização, tá? É mais ou menos assim. Então, eu vou usar o mesmo raciocínio, só que no lugar de eu dizer que é um quinto, eu vou reconhecer que há uma solidariedade no que seria relativo àquela prestação. Professora, mas só foi um que pereceu, por que eu posso ser cobrado? Tipo, esse dedo aqui, o anelar, ele pode ser cobrado do objeto que houve perecimento em razão do polegar? Pode, porque é solidário. Né? Aí a gente volta para a situação de fidúcia ou de determinação legal, tá certo? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês acerca de obrigações solidárias, tá? As demais classificações a gente vai utilizar no bloco seguinte, tá bom? Então, até daqui a pouco.